Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. No laboratório de Química, Marilda, a técnica do laboratório pesou na balança 2 gramas de hidróxido de sódio e 180 gramas de água. Calcule o número de mols que ela pesou, se somarmos a quantidade de matéria das duas substâncias. Quando a gente fala quantidade de matéria, a gente está falando sobre o número de mols. Então a gente vai fazer o cálculo do número de mols do NaOH, que é o hidróxido de sódio, e o cálculo do número de mols da água. Bom, depois que a gente fizer o cálculo dos números de mols, a gente soma eles e pronto. A gente vai ter calculado o número de mols que ela pesou, somando a quantidade de matéria dessas duas substâncias, tá bom? Então é o seguinte, primeiro eu vou fazer o cálculo para a água. A água tem como fórmula molecular H2O, o que significa que eu tenho duas vezes o átomo de hidrogênio aparecendo dentro da molécula de água e apenas uma vez o átomo de oxigênio aparecendo na molécula de água. Se você multiplicar a quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparecem dentro da molécula com a massa atômica deles, você encontra a massa molar da água. A massa atômica do hidrogênio é igual a 1, enquanto a massa atômica do oxigênio é 16. Esses dados de massa atômica você pode retirar na tabela periódica. Massa atômica, ou também chamado de peso atômico, ele está sendo representado abaixo do elemento químico, abaixo do nome do elemento químico. Observem que para o oxigênio o valor é de 15,99. Eu arredondei para 16 lá no nosso exercício. Já no caso do hidrogênio, a massa é 1. Voltando para a nossa questão, a gente tem aí as massas de 16 e 1. Você vai multiplicar a massa do hidrogênio por 2, porque, lembrando, aparecem 2 hidrogênios dentro da molécula de água. 1 vezes 2, ou 2 vezes 1, é igual a 2, enquanto que 1 vezes 16 vai dar 16. A massa molar para a água vai ser a soma das massas que a gente tem de hidrogênio com a massa dos oxigênios. No caso, é apenas um oxigênio com 2 hidrogênios, né? Então a gente vai ter a massa molar. Para a molécula de água, então a gente pode até colocar aqui embaixo, ó, H2O, é igual a 18 gramas por mol. Isso significa que nós temos 18 gramas de água para cada 1 mol de água. No entanto, a questão diz para a gente que a massa que a gente tinha de água, a massa de água era de 180 gramas. Se eu tenho, olha só o que a massa molar me informa. Se eu tenho 18 gramas por mol, com 180 gramas, quantos mols eu vou ter? É isso que a gente quer saber. E é bem simples de você resolver. Você pode fazer isso aqui por regra de 3 ou por fórmula. Com 180 gramas de água, eu vou ter quantos mols de água? Não sei. Eu não sei a quantidade de mols que eu vou ter de água. Mas eu sei o seguinte. Eu sei que se eu tivesse 18 gramas de água, eu teria 1 mol. Bom, se com 18 gramas de H2O ou de água, você tem 1 mol de água, com 180 gramas de água você vai ter X. Você vai fazer uma regra de 3 para descobrir esse valor. Por lógica, dá para você perceber que de baixo para cima, de 18 para chegar em 180, você multiplicou por 10. Logo, de 1 para chegar em X é só você multiplicar por 10 também. 1 vezes 10, o X vai valer 10 mols de água. Só que a gente pode ver essa lógica ou não. Às vezes você não percebe que está aumentando 10 vezes o valor e você pretende fazer a regra de 3. Então a gente vai fazer a regra de 3 aqui nesse caso. Vamos pegar 18 e multiplicar por x, vai ter 18 vezes x, que dá 18x mesmo, né? Ou 18 vezes x. E 180 multiplicado por 1 vai ser igual a 180. Agora, você vai pegar o 18 que está multiplicando pelo x e vai passar ele dividindo para o outro lado da equação. Assim você vai ter que x é igual a 180 dividido por 18. Fazendo essa divisão, você vai chegar no valor de 10, né? Porque 180 dividido por 18, 18 vezes 10 vai ser 180. 180 menos 180 é 0, né? Então esse aqui é o nosso resultado, 10 mols de água, como a gente estava esperando. Esse número de mols de água aí é uma parte da nossa resposta. A gente vai precisar fazer os mesmos cálculos,
só que agora para o hidróxido de sódio, o NaOH. No caso do NaOH, a gente vai primeiramente fazer o cálculo da massa molar dele, pegando as massas de sódio, oxigênio e hidrogênio na tabela periódica. Hidrogênio e oxigênio a gente já viu que as massas são 1 e 16. Já para o sódio não vimos, mas vamos dar uma conferida aqui. Olha só, a massa do sódio, Na, é 22,99, o que a gente pode arredondar para 23. Então, se a massa de Na é igual a 23, a gente vai ter que multiplicar pela quantidade de vezes com que cada um dos átomos aparece na molécula de NaOH e depois somar os valores. Mas se você perceber bem, não tem nenhum valor aqui, nem aqui, nem aqui. Quando não aparece nenhum valor, é porque os elementos químicos aparecem uma única vez. Multiplicar por 1 e não fazer nada, dá na mesma, né? Então eu vou só somar esses valores. 23 mais 16 dá 39, mais 1 vai ser igual a 40. Logo, a massa molar do NaOH é igual a 40 gramas por mol. 40 gramas por mol significa que a cada 1 mol de NaOH você tem 40 gramas. A questão, ela passou uma massa para a gente de 2 gramas. Então você vai vir aqui, ó, vou pegar essa massa de 2 gramas de NaOH. E vamos fazer uma regra de 3 igual a gente fez para o caso da água, tá? Você tem 40 gramas de NaOH? Não, não tenho. Mas se você tivesse 40 gramas de NaOH, você teria 1 mol de NaOH. Agora, como a questão veio aqui e te deu só 2 gramas de NaOH, você vai colocar aqui embaixo. E com 2 gramas de hidróxido de sódio, qual que vai ser o número de mols que eu vou ter de hidróxido de sódio? Para você descobrir isso, você vai fazer uma regra de 3, que é uma multiplicação cruzada. Você vai pegar o x e multiplicar por 40, o 2 vai multiplicar por 1. X vezes 40 vai dar 40 vezes x. Já 2 vezes 1 vai ser igual a 2. 40 está multiplicando pelo x, passa dividindo para o outro lado da equação. Aí você vai ter 2 dividido por 40. Bom, para fazer essa continha de dividir, é bem simples. 2 dividido por 40, você tem que fazer com que o 2 fique maior do que o 40. Adicionando um zero aqui, você adiciona um zero e uma vírgula aqui embaixo. Mas o 20 ainda é menor que 40, então você vai adicionar mais um zero aqui e outro zero aqui para compensar o fato de você ter colocado o segundo zero. Agora você vai pegar o 40 e vai multiplicar ele por algum valor que vai dar 200. Vamos pensar, 4 vezes 5 é 20, não é? Então se você pegar 40 e multiplicar por 5, será que não vai dar 200? Vamos pensar? Olha, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 4 vai dar 20. Desce 0 e desce 2. Então eu vou multiplicar por 5 aqui e o resultado vai dar 200. 200 menos 200 vai ser 0. E esse valor aqui é o nosso quociente, que é a resposta da conta de divisão. Deu 0,05 mol de NaOH. Esse é o número de mols que a gente tem naqueles 2 gramas de hidróxido de sódio que a questão passou para a gente. Então eu tenho 0,05 para ser somado com um valor de 10 mols de água. Então vamos somar esses dois valores aí. Olha só, temos 10 mais, olha só, é 10,0, né? Seria 0,05. 0,05. Aqui eu vou continuar adicionando zeros, vai ficar assim, ó, 5, 0, 0, 0 e 1. Ah, professor, mas a vírgula não tem que ser vírgula embaixo de vírgula? Pior que sim, o professor viajou. Pera aí, deixa eu corrigir isso aqui. Não coloquei ela embaixo. Aqui, ó. É 0,05. Aqui eu coloquei um zero a mais. Tá bom. Aí, vamos lá. 0 mais 5 é 5. 0 mais 0 é 0. Vírgula embaixo de vírgula. Sempre nas contas de adição e nas continhas de subtração, tá? Multiplicação e divisão não precisa disso, tá bom? 0 mais 0 é 0 e 1 mais ninguém, só desce 1 aqui, que vai dar 10,05. Esse valor aqui era o número de mols que eu tinha de água. Número de mols de água. Esse valor aqui é o número de mols que a gente tem de NaOH, do hidróxido de sódio. Esse valor aqui é o número de mols total que foi pesado, tá? Que é a soma dos dois. Foi o que a questão perguntou para a gente, então terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão
E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau!